nosso próximo convidado vai ajudar a entender o que é PWA e quais as vantagens que ele pode trazer para o seu e-commerce. A gente convida o Eric Mello, que é co-founder e CCO da WebJump. Eric, bem-vindo. Bem, obrigado, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade, por estar aqui mais uma vez colaborando aí com o mercado de e-commerce. Prazer é nosso, a palavra é sua. Obrigado, vamos lá. Então, eu queria... Isso, minha telinha está compartilhada, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como o PWA e como ele pode ajudar na experiência do usuário. Eu sou Eric Mello, sou o CCO, cofundador da WebJump. E a WebJump hoje é o principal partner da Magento aqui na América Latina. A gente tem projetos aí normalmente voltados para grandes empresas aí, enterprise, mas não é disso que eu vim falar. Eu vim falar sobre PWA. E aí vamos entrar um pouquinho, falar sobre a realidade do momento de hoje, né? Essa introdução foi muito legal, porque a gente não precisa nem falar que o mobile ele é realidade, né? As necessidades que as empresas precisam em conectar com os clientes e trazer uma experiência fluida, uma experiência interessante para o seu usuário, ela é fundamental, ela já está consolidada. Então a pergunta não é mais se, e sim como que a gente vai fazer isso, né? Mas antes de entrar no como, eu queria trazer para vocês um pouquinho de números, alguns insights de mercado aqui, para a gente ter uma visão muito dessa experiência do mobile. Quando a gente fala mobile, a gente está falando de app, está falando também de sites responsivos. Então, quando a gente fala de web, a gente está falando que o acesso a páginas web, né, ele é 2 vezes maior do que o acesso que vocês, que a gente tem em aplicativos. Mas quando a gente vê do lado do usuário o engajamento que o aplicativo tem, a gente está falando que são 15 vezes mais tempo que os usuários gastam no aplicativo do que na web. Outro número interessante, que é um dos pilares do PWA, é velocidade, né? Então, quando a gente vê que 53% dos usuários abandonam sites que demoram mais do que 3 segundos para carregar, né, a gente sabe que não está trazendo uma experiência legal para o usuário, ele com certeza vai abandonar, vai sair desse site ou desse aplicativo que às vezes não traz a informação para ele. Então, aqui nesses 2 pontos, a gente tem um número que é legal e que traz esse pilar do PWA, que é velocidade, rapidez. Falando um pouquinho agora da timelines dos dispositivos, tablet, fone e desktop, a gente consegue verificar aqui que a gente tem um acesso contínuo ali do telefone, né? Desde a manhã até a parte da noite, que dá um salto, mas ele trabalha muito próximo do desktop, que é realmente o horário de trabalho. Então a gente consegue ver que a utilização dos aplicativos móveis ali, às vezes em segundo plano, quando você está trabalhando, e muita gente trabalha com celular, ele está junto ali com o desktop e tem esses saltos, principalmente de manhã e à noite. A gente vai entender um pouquinho mais por que desse comportamento. E aí, quando a gente pensa que temos que fazer vou fazer um e-commerce, vou começar a desenvolver um projeto, né? Naquela etapa de planejamento, vem sempre a pergunta, né? Putz, vou fazer um site responsivo, vou fazer um aplicativo, e aí surge uma pergunta que é super interessante. Por que não fazer um app nativo, né? E vou responder por que não fazer um app nativo. 80% do tempo são gastos nas 3 principais apps que a gente tem. A gente vai ver os números um pouco mais para frente de quais são esses principais apps, mas a gente não precisa ter bola de cristal para isso. A gente está falando Facebook, WhatsApp e uma série de outros aplicativos. Então, pensa você que está me vendo agora, de todos os apps que você tem, qual é o que você acessa mais e se você acessa com frequência os outros que você tem. E uma pergunta super legal. Qual que foi a última vez que você baixou um aplicativo, né? Antes da pandemia, a gente ia estar nesse grupo do 0. Depois da pandemia, como a gente está isolado, a gente precisa baixar um joguinho, baixar alguma coisa, principalmente nossos filhos que estão ali, e também baixar desse mercado que cresceu bastante, grocery and drinks, né? O acesso que a gente teve foi muito grande em aplicativos. Aqui eu trago um pouquinho, vou entrar nesse assunto grocery and drinks ainda, os principais apps aí no Q3 agora de 2020, o que teve mais download, então TikTok, Facebook, WhatsApp, o que mais o consumidor investiu dinheiro ali, que é o Tinder em primeiro, a pessoa acho que está desesperada aí para arrumar um casamento, e também os mais utilizados ali, então a gente tem Facebook, WhatsApp, Facebook e por aí vai. O que é importante a gente ver nesse cenário? Aonde que eu estou vendo um dos únicos apps ali de comércio eletrônico é a Amazon.
né? Então eu tenho um grande player, que é a Amazon, dentro desses caras. E aí, quando a gente vê cenário brasileiro, eu vou trazer os mesmos caras mais acessados e com mais download, Netflix, Instagram, WhatsApp, TikTok. Descobri que o brasileiro gosta muito de sinuca, né? Que é o joguinho de sinuca que, não sei o que, é um dos mais baixados, junto com Kawaii, que é um aplicativo de vídeos engraçados. Então, brasileiro, a gente sabe, o brasileiro, ele é um povo engraçado, que gosta às vezes, de desgraças alheias aí, né? Então, gosta desses videozinhos engraçados. Então, o entretenimento é muito forte, que mostra aquele cenário da manhã e o da noite, às vezes, trabalhando nessa parte de entretenimento. Mais uma coisa super importante, super legal, que não poderia deixar de passar batido, é o download de aplicativo de delivery, que cresceram 700% durante a pandemia. E, gente, a gente está falando de delivery desde comida que vai chegar aqui em casa, desde uma cerveja que vai chegar gelada e desde o supermercado. Então a gente teve, quando a gente coloca aquele 0 que eu coloquei lá na frente, que a gente não baixou o aplicativo, sim, baixamos alguns aplicativos durante a pandemia e o número está aí. Mas vamos falar agora dessa contextualizada de números, mas vamos entrar nessa sigla, né? PWA. Que raio que é PWA, né? Onde que o PWA pode ajudar o meu e-commerce? Em vários pontos. Primeiro, na experiência, né? A experiência que o seu usuário vai ter muito mais engajada, né? Uma experiência muito mais fluida para ele do que ele teria, por exemplo, num site responsivo ou às vezes ele poderia ter num aplicativo. E a conversão também, que vocês vão ver alguns cases de sucesso que eu coloquei, que a conversão ela cresce bastante quando a gente tem PWA. Então, quando a gente traz esse paralelo, website, ambiente responsivo, que é o quê? Ele é adaptativo, né? A experiência de site que eu ainda tenho, mesmo ele sendo responsivo, trabalhando numa visão mobile, ele é adaptativo, não foi feito para aquilo. E o app, né? Que ele tem toda a parte de engajamento, só que ele não vai trazer muito o quê? Muito volume. Hoje, numa palestra logo de manhã, o André, lá do Facebook, falou muito sobre isso, sobre a importância de UX para o app, para trazer uma conversão melhor, e o PWA ele vem realmente para isso. Então, quando a gente vê todos esses números que eu coloquei mais na frente aí, e a gente traz para essas realidades, né? A gente vê trazendo o alcance de um site e o engajamento que um app tem, o PWA ele vai trazer o melhor dos dois ali. Ele vai andar nessas duas frentes e conseguir atuar. Vamos ver como que ele vai atuar nisso. Então, antes da gente ver como ele vai atuar nisso, a gente entrar nessa sigla PWA, lembrar que o PWA não é uma linguagem, não é HTML, PHP, essas coisas, ele pode ser desenvolvido em várias linguagens, ele é uma técnica, pessoal, ele é um conceito, assim como um website é responsivo, um aplicativo pode ser feito em várias linguagens, o PWA ele segue esse mesmo formato. Então, vamos lá. É uma aplicação escrita em linguagem web que se comporta como aplicativo nativo no celular e no computador. Então, estamos lá. Progressive Web Application. Tá aí o da sigla. Progressivo por quê? Porque ele carrega de forma dinâmica, é incremental, né, de acordo com a usabilidade, o cache. Então, o PWA, ele por ser web é uma navegação, por ser web, né, ele tem um peso muito pequenininho, você vai conseguir instalar ele no seu celular, a gente vai falar sobre isso. Então, ele é desenvolvido em linguagem web e ele pode ser instalado em dispositivos e ter comportamentos de aplicativo. Então, a sigla do PWA, ela é justamente isso. E quais são os principais pilares? Esses pilares são essenciais, sem eles não existe PWA. Que é o quê? Ser rápido e confiável. Quando a gente fala confiável, ele roda sobre o protocolo SSL, rápido no sentido de usabilidade. A gente viu que lá em cima, quando comecei, que a velocidade é super importante. Instalável, que eu posso instalar como um app dentro do meu celular ou desktop, a gente vai falar sobre isso também. E otimizado, porque otimizado na parte de UX, ele foi feito e desenvolvido, o UX dele, o layout dele foi feito para ter um comportamento de aplicativo. Por trás do PWA, pessoal, roda um negocinho, aí tem uma coisinha chamada Service Works, né? O Service Works, ele otimiza a comunicação do browser, tá? O browser que você está acostumado a colocar o www, junto com
as aplicações. Então, isso possibilita que os recursos não precisam ter uma interação necessariamente da web ou uma interação do usuário, né? Ele vai conseguir rodar ali em segundo plano, trazer uma experiência offline, como push notification, fazer esse pré-cache para você navegar offline e uma série de outras coisas, atualizar, por exemplo, a aplicação web em segundo plano sem você ver. E o Google, ele tem esse Workbox, que na verdade nada mais é do que uma biblioteca completa para facilitar o uso desse Service Works. Então, o Service Work, ele faz parte deste conceito e deste trabalho que precisa ter atrás do PWA, que vai trazer essas funcionalidades. Esse suporte ao Service Works, ele tem em todos os browsers, e aqui está muito pequenininho, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é o que hoje o PWA consegue entregar. Entrega muita coisa, né? Esses checks são realmente o yes ali, o que tem no aplicativo, o que não teria no web, então você consegue ver que tem muita coisa hoje em dia que você consegue trazer para o PWA. E aí, formas de instalar. No Android, você tem a forma de adicionar a tela, ele já consegue subir um push. No iOS, ele segue ali com a instalação de adicionar homepage, você consegue adicionar tranquilamente. Então, quando eu tenho aquele alcance via URL, onde eu vou colocar o www, eu já consigo acessar, baixar, instalar, então vai estar rodando o seu PWA, certo? E ele está no Google Play, a gente vai ver disso também, e vamos ver quem e o que está por trás do PWA, né? Tem empresa pequena atrás do PWA? Tem uma pequenininha chamada Google, que é uma dos maiores incentivadores. O Google percebeu lá atrás, né, que logicamente teríamos uma tendência muito maior de utilizar mobile ao invés de a gente utilizar um desktop. Então, nisso, ela já saiu investindo em PWA com a proposta justamente de oferecer para os seus usuários uma melhor experiência. E pasmem, Microsoft também, né, trabalhando junto com o Google, né, eles são totalmente simpáticos, empresas concorrentes, mas que são simpáticas ao uso do PWA, e não sei o que eu estou falando, né, são fatos. Aí teve uma notícia aqui, ó, do dia 9 de julho, falando sobre isso, esse esforço do Google junto com o PWA, que é super legal. Logicamente, cada um ganha numa ponta, o Google vai ganhar de trazer mais usuários, né, para a aplicação dele, a Microsoft vai ganhar de fornecer mais motivos para utilizar as suas ferramentas. Tem um QR Code que você pode usar que tem dessa notícia, e outros relatórios que saiu ontem, pessoal, que aí eu falo do Pareto, né? Lembra quando eu falei do planejamento do seu e-commerce? Vou começar o meu e-commerce, quero fazer iOS, quero fazer o diabo. Gente, 9 em cada 10 usuários utilizam Android no Brasil. Vou repetir, 9 em cada 10 usuários utilizam o Android no Brasil. É um número absurdo, né? 97% dos usuários acessam a internet no Brasil por meio de um smartphone. Essa pesquisa, esse relatório foi publicado na Folha, tá o QR Code aqui também, publicado ontem, gente, 10 horas da manhã, notícia e relatório fresquinho para vocês. Pesquisem, vejam a importância que o mobile traz hoje para o negócio e por que essas grandes empresas estão investindo no PWA e você vai deixar para trás, vai deixar o bonde passar, vamos começar a surfar o PWA agora. O PWA, ele está evoluindo, então, ó, desde 2018, o Google começou, o Chrome passou a aceitar o PWA na versão desktop, e aí tem outra frente que vai junto com a Microsoft dos Windows utilizando isso, você pode instalar no seu computador, assim como você instala no app, e no Google Play a gente tem um carinha novo chamado TWA, que é o Trust Web Activities, que nada mais é de você pegar o seu PWA, encapsular ele lá dentro, como se fosse uma aplicação, subir lá no Google Play para você baixar ele como um aplicativo. Então pesquisem aí também, vocês vão ver a quantidade de aplicativos que o Google está transformando por PWA. Então, se eu consigo atender 9 em cada 10 brasileiros, para que eu vou fazer algo nativo? Lembra uma das primeiras perguntas que eu coloquei lá em cima? Vamos para o PWA, galera. Case de sucesso, Starbucks. Tráfego mensal de 36 milhões. A Starbucks tinha um objetivo principal, que era criar um sistema universal, global, né, que unificasse tanto os mercados emergentes como os mercados já consolidados. Resultados que eles conseguiram trazer: um PWA rápido, eficiente, intuitivo, que se parecesse com um aplicativo nativo. Os mercados emergentes conseguiram acessar esse aplicativo, mesmo com uma banda larga muito menor, né, que a gente fala dessa questão de rodar offline muitas vezes, ou com uma banda muito baixa, e também, né, os clientes poder personalizar os pedidos, que é uma coisa, então, que você consegue fazer. Então, tem um trabalho do global da Starbucks que ela foi feita para realmente eu ter essa aplicação rodando aí no mundo inteiro em PWA. AliExpress só tem um tráfego mensal de 666 milhões ali
de usuários, né? Então, resultados que eles tiveram, 104% o número de novos usuários, aumento de 82% na taxa de conversão do iOS, aumento de 74% no tempo gasto em todos os navegadores, Lancome no e-commerce, redução de 84% no tempo de carregamento do site, 17% de aumento nas conversões, aumento de 51% nas sessões de celular, Trivago, né, eles tinham o objetivo de melhorar o engajamento, pessoal, engajamento que eles não tinham na web, aumentar em 150%, aumento de 97% nos cliques das ofertas para hotéis. Tenho 2 minutos, mas eu quero passar um cuidado, né, uma atenção que você precisa ter, um recadinho final, não compre gato por lebre, veja se de fato estão oferecendo um PWA para você, né, lembrar sempre dos conceitos e dos pilares do PWA, rápido, confiável, instalável, otimizado. Vejo muitas empresas fazendo só a parte de instalação do manifesto. Manifesto nada mais é do que um arquivo texto que você coloca lá para colocar informações para a web, como cor, nome, autor, que você vai dar informações sobre o aplicativo para ele ser instalado, para ele poder ser instalado. Então, muita gente tem um site, coloca o manifesto e já vira e fala que é PWA, o PWA fake tupiniquim, galera, tá? Então, isso não é PWA. PWA precisa seguir os 3 pilares fundamentais e, logicamente, os pontos que eu coloquei. Ser progressivo, navegação offline, design ser preparado para uma navegação app, atualizado, o trabalho de Service Works, visível mecanismo de busca, possibilidade de engajamento com os pushes, acessável via link, né, que a gente falou, via o browser, poder ser instalável, tudo isso é PWA. Então, antes de dizer que seu site é PWA, veja se está seguindo principalmente o essencial, que é os pilares, e também as boas práticas aí que a gente coloca abaixo. Quero avaliar meu site, Google Lighthouse, F12 no seu Chrome, aí você vai conseguir ver. Esse aqui é um exemplo do tema de Magento que a gente tem aí, que roda em PWA, tudo bonitinho, tudo verdinho. Galera, meu tempo acho que deve estar estourando, ou já estourou. Mantenha calma, faça tudo com muita tranquilidade e vamos que vamos. Aproveita essa onda do PWA que é muito bom para o seu negócio. Muito obrigado, pessoal. Os contatos estão aí. Um abraço. Eric, fantástico. Muito obrigado por compartilhar esse conhecimento com a gente. Tão importante, né? PWA, tão importante e pouca gente conhecia até agora, né? Até a sua palestra. Boa. Obrigado, Rafa. Obrigado, pessoal do E-Commerce Brasil. Sucesso aí para todo mundo. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Um abraço, viu? Boa tarde. Tchau, tchau.